Boa tarde. A deputada estadual Beatriz Cerqueira faz parte da Comissão de Educação na Assembleia de Minas e entrou nesses dias com 4 representações no Ministério Público Federal e Estadual, revertendo o decreto do governador que quebrava o isolamento social dos profissionais da educação por causa da questão da saúde. É também relatora da CPI da mineração, acompanha projetos dos trabalhadores de enfermagem, de vacina para moradores de rua. Deputada, é um prazer tê-la aqui conosco na Rádio Difusora. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Deixo também aí o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Difusora em toda a região. Houve o decreto primeiro no dia 18 de março do governador para que não tivessem aulas por causa do Covid. Antes a categoria de professores estava em greve e agora voltou o governador com um decreto para que os diretores, os profissionais da educação retornassem para que pudessem fazer cursos e também estabelecer as atividades que poderiam ser feitas neste período. Devido a isso, a senhora entrou com essa representação e que a senhora viu que a categoria não deveria votar nesse momento. Bem, Luciana, a situação é muito grave. Nós, no Brasil, no mundo, não vivemos nada semelhante. Uma pandemia é quando você tem uma situação de saúde que se espalha pelo mundo, é o que nós estamos vivendo. E essa pandemia do coronavírus é uma pandemia que mata. É uma pandemia que traz um colapso do sistema de saúde, ou seja, nós estamos diante de uma possibilidade muito real do sistema de saúde, seja público ou privado, não dar conta de atender as pessoas que precisarão de atendimento médico. Nós vimos que outros países viveram isso antes do Brasil e a gente tem que aprender com quem já passou pelo problema, né? Nós tivemos na Itália dias de 700 mortos. Entre o primeiro dia e o 36º dia do vírus em Minas Gerais, primeiro dia uma contaminação, 36 dias depois, mais de 800 contaminações. É essa a velocidade. Bem, a Organização Mundial de Saúde alertou o mundo inteiro que a forma mais eficaz de diminuir mortes, de não ter colapso do sistema de saúde, é o isolamento social. O isolamento social é para todos ou para todos aqueles que não exercem uma função essencial. A escola pode retomar suas atividades depois que a pandemia for superada. Portanto, a escola faz parte desse grupo. A escola, eu quero dizer, os profissionais que trabalham lá, mas também toda a comunidade escolar. Ela é um equipamento público que pode ajudar nesse isolamento social. Então, eu não compreendo como o governador do estado, de posse de todas as informações técnicas, científicas sobre a pandemia no estado, determinou o retorno do setor administrativo. Isso significa mais de 50 mil pessoas que quebrariam o isolamento social de alguma forma, pegariam transporte público, teriam contato com outras pessoas, voltam para suas casas e, portanto, podem voltar com o vírus para suas casas. Nós não sabemos, de fato, na realidade, quantas pessoas estão contaminadas, nem quantas morreram de coronavírus. Eu estou afirmando isso por quê? Porque não tem teste para todo mundo. A gente não sabe todo mundo que está contaminado, porque Minas Gerais não se organizou, não se preparou e não tem teste. Então, se você não testa, você não sabe a real dimensão da contaminação do vírus no nosso estado. Por isso que eu, como professora, além de ser presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, mas fundamentalmente por ser professora, por entender o cotidiano de uma sala de aula ou de uma escola, sou uma defensora do isolamento. Porque defender o isolamento agora não é defender não ter aula. Defender o isolamento agora é defender o direito à vida. Porque o calendário escolar a gente recupera. Quem morrer, a gente não recupera. Então, devem ser os gestores públicos, os políticos, governadores, prefeitos, etc., os primeiros a defenderem a vida das pessoas. Todos os estudos e a própria fala do secretário de Estado da Saúde apontam que o pior momento
do coronavírus em Minas Gerais ainda vai chegar, que é o final de abril, início de maio. Exatamente esse momento que pode acontecer também o colapso do sistema de saúde, ou seja, não vai adiantar você procurar nada na saúde porque você não vai conseguir o atendimento. Então, o isolamento é essencial e não pode ser o governador aquele a fazer essa quebra de isolamento. Então, por tudo isso, eu fiz tantas denúncias e batalhei tanto, não só em defesa da vida dos profissionais da educação, mas também de todas as comunidades escolares. Deputada Beatriz Cerqueira, houve uma liminar depois disso? Na verdade, a liminar não tem prazo. O Tribunal de Justiça acatou um pedido do Sindiúte, foi um mandado de segurança impetrado pela entidade, e a decisão do desembargador, então, é uma decisão liminar para ser cumprida imediatamente, sem prazo final. O que está previsto junto com a decisão do desembargador é o Estado querendo prestar esclarecimentos ao tribunal no prazo de 10 dias. Então, o prazo de 10 dias é para o Estado querendo, conteste, preste esclarecimentos, diga o que pensa desse mandado de segurança. Mas a liminar, ela é por tempo indeterminado, porque o desembargador elencou uma série de questões que o Estado tem que cumprir. Me chamou muito a atenção, e é muito importante isso, porque o Estado, ele determinou a volta das pessoas numa quinta-feira santa, com a diferença, na verdade, de um dia útil, que foi a segunda-feira, que todos deveriam retornar na terça-feira. Ou seja, o desembargador argumenta isso. O Estado, na verdade, não fez um planejamento, não organizou, de fato, como ficariam as atividades escolares. Isso gerou uma grande instabilidade, insegurança, medo nas pessoas. O Estado não forneceu máscaras, não forneceu álcool em gel, não forneceu nada, nenhum equipamento de segurança às pessoas que voltariam, além disso ser, por si só, uma quebra do isolamento social, como eu havia explicado. Então, a decisão tomada pelo tribunal, ela não tem prazo final. Conversando com a Clícia, que é daqui de Pouso Alegre, da Superintendência de Educação, ela disse que isso seria também tratado com os diretores da escola e que havia preocupação de não colocar pessoas em risco, que nenhuma pessoa ficaria com contato com outras, que teriam trabalho aí mais remoto, por computadores, iriam ter cursos para poder depois ministrar isso aos alunos da forma como fosse possível, que eles estariam estudando uma medida que pudesse chegar até os alunos, que eles estavam com cuidado com os professores. A senhora acredita que mesmo assim seria muito arriscado aos profissionais? Não, essa descrição não corresponde à realidade, porque quem foi convocado a trabalhar é o setor administrativo, porque isso nos ajuda a compreender a gravidade do que o governador fez. São as auxiliares de serviço, ou seja, aquelas que fazem a limpeza da escola. São mais de 30 mil. Elas não fazem teletrabalho, elas precisam estar presencialmente na escola. Mesmo que na escola ela fique sozinha, ela saiu da casa dela. É isso que a Secretaria de Educação não está entendendo. Enquanto o secretário de Saúde defende o isolamento, a Secretaria de Educação defende a quebra do isolamento. Não está confuso? Quem que a gente tem que seguir? Eu tenho certeza que a gente tem que seguir as autoridades de saúde, porque são elas que vão me dizer o perigo de morrer, o perigo de contaminar, o perigo do colapso do sistema de saúde. Então, não sou eu, deputada, não é o governador, não é quem não é especialista da área que vai poder dar palpites de como as coisas podem ser feitas. São as autoridades de saúde. Então, o problema principal que eu acho que o pessoal da Secretaria de Educação não está trabalhando contra é a quebra do isolamento social. Tem profissionais que não podem fazer o isolamento, não é? O policial todo dia está na rua. A gente não pode dizer para o policial ficar em casa, concorda? Tem situações que podem fazer o isolamento social. E é o que eu estou dizendo, que a educação pode fazer o isolamento social. Então, aquilo que é essencial, o médico não pode ficar em casa fazendo teletrabalho. Então, ele tem que estar no posto de saúde, ou ele tem que estar no hospital. Então, essas situações que são essenciais, elas fazem a quebra do isolamento social, porque não tem outra alternativa. Nós temos alternativa. Esta é a grande questão.
Se uma auxiliar sai da casa dela, e mesmo que ela fique sozinha na escola, ela saiu de casa, ela pegou um transporte público, ou ela se deslocou, ela encontrou com pessoas, ela quebrou o isolamento social. É disso que nós estamos falando. Um outro aspecto muito importante é que as pessoas não são obrigadas a terem nas suas casas computador e pacote de internet que comporte 6 horas de trabalho, porque as pessoas sequer estão recebendo salário. A gente precisa lembrar que a educação não recebeu salário integral esse mês. E até o início das atividades também não tinha recebido nenhum salário. Dia 14 de abril, o Estado não tinha feito pagamento de nenhum centavo do salário de março. Então, a gente cria uma ideia de que as pessoas teriam condições de ficar em casa trabalhando. Não é verdade, não é real, não é a vida concreta. O diretor de escola, ele vai coordenar esse processo todo da casa dele? Não, até porque a secretaria determinou que quem teria que fazer a compra de equipamentos de segurança seriam os diretores de escola. Olha a quebra do isolamento, para o diretor de escola saindo procurando, porque não está fácil de achar, máscara, álcool em gel ou quaisquer outros equipamentos de segurança individual do trabalho. Então, o problema está na quebra do isolamento. Acho que essa é uma questão. A segunda questão é sobre como as atividades escolares continuarão. Nós precisamos conversar muito sério sobre isso, porque o que está sendo proposto pela Secretaria é uma forma que crianças e adolescentes não terão acesso a uma educação de qualidade. O que está sendo proposto? Um processo remoto de educação, ou o que eles chamam de educação à distância. A primeira opção, aplicativo de celular. Todos os nossos alunos, pais de alunos, têm um celular bom que tem aplicativo e através do aplicativo possa ir fazer os encaminhamentos das atividades escolares? Eu deixo essa primeira pergunta. Segundo, TV, que é a TV Rede Minas. A Rede Minas não chega nos 853 municípios, ela só chega em 1/3 dos municípios. Então, como 2/3 dos municípios ficariam? A terceira forma é pelo computador. A maioria da população, quase metade da população mineira, não tem computador. Ou se tem computador, 25% não tem internet. Então, como que essas pessoas farão atividades remotas? Quarta, entrega de material. A entrega de material é por si mesma a quebra do isolamento. Então, junto com o material vai o vírus. Porque você não sabe se aquela pessoa que está te entregando o material, ela já está contaminada. Porque nós sabemos que nem todas as pessoas que estão contaminadas, elas desenvolvem os sintomas. Tem muitas pessoas que não vão desenvolver nenhum sintoma, enquanto outras vão desenvolver a ponto de serem internadas. E as pessoas que receberem também, né, deputada, elas também têm que fazer a limpeza correta. Se elas não tiverem material para limpeza ou não souberem fazer a limpeza... Exatamente. Então, não é só quem entrega, é quem recebe também, não é? Exatamente. E aí, uma última questão. Educação à distância não é educação de qualidade. Se a escola e o professor não fossem importantes, eles não existiriam. Nós não precisaríamos ter escola, as pessoas estudariam nas suas casas. É muito sério e nós precisamos muito conversar sobre isso, do que vai ser esse período aí de educação remota. Nós estamos com os pais dos alunos em condições de prestar a tutoria a esses meninos. A tutoria é ficar ali auxiliando a criança ou o adolescente, porque a educação à distância, você tem que ter um tutor. Quem estuda na rede, no ensino superior, tem educação à distância. Tem algumas matérias de educação à distância em que você tem um professor que é o tutor, que vai te orientando, que vai organizando, que vai te cobrando prazos. Nossas crianças e adolescentes, elas estão nessa maturidade para fazerem um processo sozinhos? Ou os pais das nossas crianças e adolescentes estão em condições 5 horas por dia? Tem a questão também dos autistas, que a rede estadual... Isso, de todo um grupo de pessoas com deficiência que precisam de um atendimento mais especial, que tem o direito, né? O Estado tem a obrigação de fornecer e a família tem o direito de que essas crianças e adolescentes tenham um atendimento especializado. Então, assim, a educação não é uma coisa simples que você joga lá na televisão, manda um material para casa e está tudo resolvido. Então, qual é o prejuízo que nós teremos quando essas atividades remotas
começarem, da exclusão da criança que não vai acompanhar, da criança que não vai ter ninguém para ficar ali do lado dela, sendo tutor mesmo, né, desse processo, numa quase substituição ao professor, porque é muito isso que vai acontecer. E não tem um processo de aprendizagem ali, porque o processo de aprendizagem acontece com a criança na escola, com o professor. Aí você vai me perguntar, mas, deputada, vai demorar, então como é que nós vamos fazer? Quem tem que nos dizer isso são as autoridades de saúde. Nós não vamos viver no pico dessa pandemia eternamente. O pico vai chegar, né, que é o pico, que é o momento de maior contaminação. Se nós fizermos as medidas certas, nós vamos passar por ele de uma forma melhor, com menos mortes, com menos contaminação, e teremos condições de fazer a transição para a quebra do isolamento. O ano letivo, ele pode ser reorganizado, ressignificado, de acordo com a nova realidade que nós estamos vivendo. A grande questão é que tem uma ansiedade, eu reconheço, porque a gente quer voltar à normalidade. E ninguém viveu isso, né? É novo, ninguém, exatamente. O que é uma pandemia? Que coisa estranha é essa de isolamento, de você não encontrar com sua família, de você não poder fazer uma festa de aniversário? As pessoas não estão podendo fazer nem velório. Velório. Olha que dor é essa de você perder uma pessoa que você ama e não ter o direito a velá-la. Exatamente isso, é tudo muito novo. Então, o que nós precisamos é um processo de paciência, de construção coletiva, de escuta e de respeito. E da forma que a Secretaria está fazendo, o governo do Estado está fazendo, o que me parece é que está gerando instabilidade, insatisfação, temor, preocupação, no momento que é o momento mais difícil para as pessoas, não só para as crianças, adolescentes, seus familiares, mas para os profissionais da educação também. Ninguém quer estar nessa situação de isolamento, né? Ninguém pediu por uma pandemia. Ela existe, então a gente tem que lidar com ela da melhor forma possível. E esse vírus está nos ensinando que a gente não resolve o problema sozinho. Ou a gente tem que ter ações comunitárias, coletivas, e sabendo que uma ação individual impacta no coletivo. Se eu não tomo medidas de precaução, eu corro o risco da minha saúde, da saúde da minha família e de todos aqueles com quem eu encontrar. Então, é um processo, como você bem lembrou, é um processo novo e que, portanto, nos exige um amadurecimento. E do Estado, o que nós temos que exigir é a proteção à vida. Quem disse que governos só fazem medidas populares? O governo é eleito para governar. Às vezes existem medidas que não são populares, que não são agradáveis à primeira vista, mas que são fundamentais. Eu estou numa capital, Belo Horizonte, que está num nível de isolamento. Foi publicado um decreto, sexta-feira, exigindo o uso de máscara nas ruas, diminuindo a circulação em ambientes fechados. Então, tem número para entrar num estabelecimento, agora vai ter número máximo. É agradável isso? Não, mas é fundamental porque o prefeito da capital tem um comitê de cientistas e não de políticos, mas de pessoas que compreendem o que está acontecendo, porque estudam o assunto. Esse comitê está alertando o prefeito de que nós estamos chegando no pior momento. Então, ele vai tomando medidas que vão preservando mais a população. É isso que nós esperamos dos nossos gestores públicos. Eles têm mais informações que a população, porque eles têm ali todo o arcabouço, aparato para orientá-los. Eles sabem que o momento vai se agravando. E o agravamento do momento pede ações dos gestores. É o que nós estamos vivendo, por exemplo, em Belo Horizonte. Novas medidas que endurecem mais o isolamento são necessárias porque os especialistas da área da saúde estão nos dizendo que são necessárias. Sobre a rede particular, algum projeto, alguma coisa com relação à pandemia ou só a rede pública? Toda a minha experiência de professora e militância é na educação básica pública. Mas o que eu tenho observado, primeiro que a Secretaria, o Sistema Estadual de Educação, ele também regula a rede particular. Então, determinadas medidas da rede do Sistema de Educação em Minas Gerais impactam na rede particular. O que eu tenho observado é que essa ansiedade que nós estamos conversando,
e que no setor público a gente consegue segurar melhor, na rede privada não consegue. O que eu vejo, que eu tenho contato, são muitos pais e crianças que estão completamente estressados pelo enorme volume de atividades que as escolas particulares têm exigido das crianças em casa. Mas não seria uma forma também de justificar o pagamento da mensalidade? Porque aí tem essa ansiedade, exatamente. Aí você faz esse processo como uma compensação pela ausência da atividade presencial. E não dá certo. Porque a criança, se ela aprendesse sozinha, não precisava de escola. Se a criança aprendesse sem a interação, sem a presença da professora, sem metodologia, sem diagnóstico. Quando você está numa sala de aula, cada criança está num processo diferente. Tem umas que têm uma dificuldade de interpretação do texto, tem outras que vão ter mais dificuldade na matemática. Enfim, tem outras que têm uma dificuldade de concentração, de disciplina. Você tem uma diversidade. Como que você vai tratar disso? E mais, você parte do pressuposto de que o pai está no mesmo isolamento que a criança, 24 horas à disposição. E não é real. Muitos pais podem estar desempregados nesse momento, o que acarreta mais estresse, podem estar em teletrabalho e, portanto, estão trabalhando em casa e não à disposição, ou estão trabalhando fora, porque tem profissões que exigem a saída da casa. Então, eu tenho observado essa situação que não tem dado muito certo, mas é exatamente um mecanismo para justificar essa ausência presencial das atividades escolares. Eu converso com Beatriz Cerqueira, deputada estadual, sobre educação. Agradeço a participação da senhora aqui conosco na Rádio Difusora. Eu que agradeço muito a oportunidade do debate. Não é um debate fácil, porque a gente lida aí com uma situação completamente nova, com uma ansiedade pelo retorno da normalidade, com muita informação trocada, né? Uma secretaria pensa uma coisa, a outra secretaria pensa outra do mesmo governo do estado. Às vezes as pessoas acham que a gente exagera nessa pandemia, que não é tudo isso mesmo, mas é tudo isso sim, porque a gente viu outros estados e outros países, na verdade, vivendo situações muito dramáticas e nós não queremos isso para Minas Gerais. Por isso que a nossa luta é tão incisiva, porque o direito à educação nesse momento tem que ser o direito à vida, para que depois a gente possa voltar a ter o direito à educação em plenitude. Eu agradeço a oportunidade do debate e deixo um abraço para todos que acompanham a Rádio Difusora, colocando o nosso mandato à disposição para o trabalho em defesa da educação e dos serviços públicos. E vocês continuem na programação da Rádio Difusora. O programa Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.